Conseguimos conectar. Tamo aí. Rafael. Opa, tá ouvindo? Tudo certo por aí? E aí, Humbertinho, tudo bom? Ô, cara, tudo bem? Como é que estamos? Pô, muito bem você. Só alegria. Só alegria. Como é que é essa vida nova-iorquina? Ó, tá, tá meio confusa, né? Suspeito que sim, suspeito que Tá sim. meio, tá meio esquisita. Cara, deixa eu só setar o carregador aqui, porque eu tentei pelo computador e não rolou. Beleza. Ah, deixa eu só ver aqui. Peço perdão pelo improviso, Sem problema, cara. mas... Tá, acho que vamos assim Live é mesmo. assim mesmo. Vou segurando aqui. Ai, cara, que correria. Tudo bem contigo? Tudo bom aí com você, cara? Tudo Chegando certo. agora do trabalho? Não, na real eu tive que ajudar um amigão meu, tá se mudando, e, e ele teve ele teve que voltar, tendo que voltar ao Brasil, e, por causa dessa história toda, e ele teve vários imprevistos aí enfim, e eu tive que fazer um corre para dar uma mão para ele, junto com a entrega do escritório, junto com um monte de coisa. Mas é bom, coisa boa. Acontece, cara. E aí, como é que tu tá? E aí, tô muito bem, tô muito bem. A gente tá aí toda semana fazendo uma live, tentando conversar aí com alguém diferente pra, Sim, né, dar uma alegrada na faculdade aí, que a aula online é claro. sempre complicado. Então, pelo menos a parte boa de estar sendo tudo à distância é justamente que a gente pode falar com quem está longe, como se fosse É, uma aula normal agora, né? exatamente. Tá. Eu falei para os meus pais que Manhattan e o Brasil, para mim, estão na mesma distância agora. Exatamente. Tudo a mesma coisa. Exatamente. E aí, cara, então vamos lá. Vamos começar Vamos, a bora. conversar sobre o nosso tema principal da noite, que é justamente essa experiência internacional e especialmente a experiência não só de você trabalhar em Nova York, mas de trabalhar em Nova York para vários outros países do mundo aí, enfim, até dentro dos Estados Unidos e fora do outro Uhum. lado do planeta. É, mas acho que para situar o pessoal mais ou menos, acho que seria legal você começar a explicar como que você começou, como você chegou aí, e, enfim, como que foi esse primeiro contato, quer dizer, você saiu daqui, né, tinha trabalhado em um escritório ou outro, tinha trabalhado no teu próprio escritório, sempre em uma escala pequena, e de repente você chega aí e está fazendo projeto para Coreia, né? Como Uhum. é que foi esse primeira... É. Bom, cara, foi. E de alguma maneira, tu foi testemunha disso, né? Também, desse processo, porque foi bem repentino, assim. Então, para citar um pouco, eu conheci o Humbertinho há 10 anos, em Portugal. A gente foi colega lá, e não só colega, mas moramos juntos também. E lá em Portugal a gente tinha uma amiga, tem uma amiga em comum desde aquela época, que é a Clara. Isso foi em 2010. E aí depois que terminou aquele ano de intercâmbio em Portugal, todo mundo voltou para o Brasil. E a Clara é de Fortaleza, eu e o Humberto somos do Sul, eu sou de Porto Alegre. E a gente naturalmente perdeu um pouco do contato, né? Como é normal, a gente se falava um pouco pela internet, mas mesmo rede social não era algo tão grande assim naquela época, era Orkut ainda, e olha lá. Então não se tinha tanta, sei lá, tanta naturalidade assim com essa comunicação à distância, eu acho. E aí, cara, eu acho que a última vez que eu tinha falado com a Clara tinha sido talvez em 2013, na minha formatura, que ela chegou aí lá em Porto Alegre. E aí lá pelas tantas, e aí perdi o contato, a gente ficou um tempo sem se falar, e aí em 2017, 2016, finalzinho de 16, eu sabia que a Clara estava morando aqui em Nova York, porque o irmão dela morava aqui, e ela tinha conseguido cavar um trabalho aqui, com algum visto e tal, que era alguma coisa assim, me parecia um troço meio inatingível, assim, alguém conseguir por conta própria um visto de trabalho, assim. E aí, lá pelas tantas, a Clara manda uma mensagem pelo Facebook dizendo, tu não quer vir para cá, trabalhar aqui e tal? Eu disse, quero. Mas qual a chance, né, disso acontecer?
E aí foi assim, mas deu, cara. Então ela me recomendou para essa vaga nesse outro escritório, que era um escritório bem menor. Era um escritório, quando eu cheguei aqui tinha umas 8 pessoas, e eu fiquei nele uns 2 anos e meio, quando eu saí já tinham 4. E era um escritório que basicamente faz trabalho para a ONU, né? Então é um escritório que tem um contrato em andamento com a ONU, né? On-call, como se chama, e, portanto, a ONU, sempre que ela vai fazer alguma coisa, gastar dinheiro, enfim, em geral, ela precisa passar por um processo de ou licitação ou contratação de empresas que já fazem parte do seu corpo de contratados, como era o caso desse escritório. Portanto, quando eu cheguei, a gente estava no início de um trabalho extenso de renovação dos interiores do secretariado, que foi um trabalho bem legal de fazer. E aí, enfim, então eu fiz esse processo quase inteiro ao longo desses 2 anos e meio e tipo, metade para o fim do ano passado, então eu troquei para o KPF, que aí sim é um escritório, embora o outro escritório até tivesse alguns outros trabalhos na Europa, o KPF é um escritório já bastante maior, né? É 100 vezes maior em termos de número de funcionários só em Nova York, sem contar os outros escritórios ao redor do mundo, né? Então 100 vezes literalmente? Literalmente, aqui em Nova York são mais de 400 pessoas, né? Então, no mundo são umas 700 e qualquer coisa, assim. Então, foram assim, explosões de escala, né? Tanto, sei lá, de relevância, como de orçamento das coisas com as quais eu vinha lidando, como enfim, de escala do próprio escritório, né, e tal. Então, foi assim que a coisa foi indo. Legal, legal. E, bom, trabalhar em projetos para a ONU já deve ter sido alguma coisa muito interessante, né? Algo que realmente te deu uma outra perspectiva do que é fazer arquitetura numa escala maior, né? E, enfim, depois chegando na Capella, que é realmente um escritório gigantesco, né? Claro. E em relação a isso, qual foi, sim, o maior choque que você teve da escala que você trabalhava aqui no Brasil? Enfim, você saiu da faculdade, tinha o seu escritório, tinha as obras aqui que você acompanhava e de repente você estava lá no meio de enfim, em reuniões na ONU, falando com pessoas do mundo todo. Como é que foi esse choque assim, de escala? Eu não estava preparado, né? Foi, foi tipo assim, total aprender fazendo e aprender errando muito, né? Foram, assim, que teve alguns estágios, né? Acho que a primeira coisa que tem que, de fato, mencionar é que a própria Clara me ajudou muito nesse processo de transição, né? Ela, Uhum. ela deixou o material para mim muito bem organizado, ela realmente foi um anjo, assim, super, ela me deu todos os atalhos, sabe, quem era quem no processo, ela sempre foi muito disponível em termos de me tirar dúvidas quando eu tinha, assim, puta, quem é esse cara, como é que... Porque é todo o próprio processo de projeto e de realização desse projeto em sítio é completamente diferente, né? Não vou dizer completamente diferente, mas pelo menos é muito diferente das coisas que eu vinha fazendo, em que eu Uhum. desenhava e eu ia lá para a obra coordenar o empreiteiro e era um troço muito mais, sei lá, assim, muito mais informal, né? Ao passo que nesses projetos da ONU, de fato, assim, né? Assim, pela primeira vez eu tinha que, de fato, compreender assim, o comprometimento com o desenho, né? O comprometimento com o que estava no papel, como aquilo ia ser orçado e como aquilo ia ser construído. Então tinha uma Uhum. noção de responsabilidade que era muito maior do que eu vinha tendo antes. E então isso foi uma coisa. Assim. A outra coisa é que no primeiro momento eu tinha ainda acima de mim na hierarquia do escritório alguém que era o responsável por esses projetos da ONU. Então eu estava ainda abaixo de alguém que era de fato a pessoa responsável por isso, a pessoa que, embora eu fosse nas reuniões, era esse cara que era enfim, responsável pelo material que ia ser submetido.
Então tinha alguém para filtrar enfim, as coisas que eu eventualmente errasse ou para me ensinar ali, né? Só que eu cheguei em janeiro de 2017 aqui e em outubro desse mesmo ano, esse cara decidiu que ele não queria ser arquiteto, que ele queria ser dono de destilaria. Então ele foi fazer uísque e largou a arquitetura. Então, e daí ninguém foi contratado para essa posição, né? Eu acabei tendo que, enfim, que assumir esse outro tanto de responsabilidades, que foi algo para o qual eu também não estava preparado, né? Mas é aquela coisa, foi fazendo e é assim que a gente aprende, né? Foi bem massa, cara, foi um tratamento de choque, mas que em termos de crescimento, assim, de efetividade no meu crescimento, foi maior do que qualquer curso que eu pudesse ter feito, absolutamente. Imagino, até porque eu estou muito acostumado até com a escala que você trabalhava, a escala de escritório que está começando, e até eu ia lá, visitava teu escritório, eu sabia dos projetos que estavam acontecendo, e, enfim, aquilo tudo eu manjava. Quando você me falou que você estava trabalhando em projeto para onde, cara, como? Como que pode isso aí? Eu também não E de sei. alguma maneira, pois é, e de alguma maneira eu acho que até para o pessoal que está assistindo, especialmente os alunos, acho que isso é legal de entender, que de repente, por mais que a gente não saiba exatamente fazer alguma coisa, se a gente não está disposto a aceitar esse desafio aí, tem que se virar, né? Exatamente. Então, eventualmente, não dá para se limitar, porque, putz, eu acho que não vou conseguir fazer isso, porque, pô, acho que isso aí não vai dar, não é para mim isso daí, Uhum. né? De repente, acho que é legal isso aí. Especialmente para os meus alunos de Ateliê 3 aí, que estão tendo uma entrega semana que vem e tem dúvidas Boa. o tempo inteiro. Então, saibam que vocês conseguem. Muito bem, cara. E daí você foi para esse escritório que é maior ainda, né? E teve uma experiência de trabalhar em projeto na Ásia, né? É isso. O primeiro projeto quando eu entrei no KPF, a primeira coisa que eu comecei a fazer já foi um estudo preliminar para uma loja de departamentos grande, assim, de uma rede grande na Ásia, numa ilha da Coreia do Sul, chamada Jeju. E é um projeto que até ainda está em andamento, assim, eu já não estou mais envolvido com ele, mas é uma coisa da escala, assim, um quarteirão inteiro, estrudado, um projeto grande. Sei lá, não saberia assim te dizer a metragem quadrada, mas era algo assim, numa escala urbana já, bem interessante. E aí, claro, tem todos os desafios. Se por um lado né, porque assim, vale ressaltar que, acho até que voltando um pouco na tua primeira pergunta, tem um desafio do próprio, que é muito, impacta particularmente na nossa profissão, que é o desafio do sistema de medidas, né? A gente está acostumado com um sistema métrico, que é todo decimal e que faz sentido, e que quando se chega para trabalhar além de todo esse crescimento de escala e de responsabilidade do qual eu falei, tem ainda um complicador pesado, que é tu não saber mais quantas coisas medem, porque é tudo em pés e polegadas, né? E fica difícil de fazer conta, porque é tudo na base do 12. Então, então tipo assim, tu soma as coisas e daí o número final não é o número que tu acha que é, porque, né? Então é tudo com fração também, né? Não é decimal. Então, e daí, então o lado bom desse projeto da Coreia é que eu, pelo menos, voltei a trabalhar com o sistema métrico depois de um bom tempo. Né? Então, isso foi algo que eu fiquei muito feliz, mas aí claro, tu entra em choque com todas as outras coisas que vêm com a própria diferença cultural, né? Assim, para nem entrar em questão de código, etc., mas a gente tem o costume de achar que shopping center ou loja de departamento, enfim, que são muito parecidos, mas que tem a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Mas aí, mesmo no processo de projeto, a gente já se deparava com requisitos do cliente que eram requisitos notadamente muito particulares de uma certa cultura
oriental do próprio ato de comprar, né? Então, acho que também algo que atenuou e que ajudou a tornar esse processo bastante mais suave foi o fato de que os diretores responsáveis por esse projeto no KPF são coreanos. Então, as reuniões todas com o cliente eram todas tipo às 10, 11 da noite, por causa do fuso horário, então a gente ficava no escritório até esse horário. Fazia uma reunião com os clientes que estavam na Coreia do Sul, a reunião toda em coreano. Então, eu e o outro rapaz do meu time, que é chileno, não entendíamos nada e a gente tinha que ficar baseado assim na tradução ali nas entrelinhas que eles faziam para a gente, né? Então, tudo isso acho que são complicadores sob um certo aspecto, mas são aprendizados, né? O cara a primeira vez que tu passa uma reunião em coreano, tu não entende nada e tal. A segunda vez tu continua não entendendo nada, mas pelo menos tu já passou por aquela experiência antes. Tu já sabe mais ou menos, assim, como é que aquele troço vai andar, né? Sei lá. Bom, imagino que você não tenha saído falando coreano de lá de qualquer jeito, né? Pois é. E me diz uma coisa, ainda falando, acho que disso que você tocou aí, justamente da diferença cultural, eu acho que eu queria fazer duas perguntas nesse sentido. Uma, de fato, desse problema de comunicação e cultural, você já até deu uma resposta, eu acho que, mesmo sendo um escritório baseado em Nova York e tendo um projeto do outro lado do mundo, eventualmente, ainda me parece, e daí, claro, isso é uma pergunta pedindo também a sua visão sobre isso, me parece imprescindível mesmo estando do outro lado do mundo, trabalhar com alguém que entenda a realidade local. Porque para fazer um projeto de arquitetura, a gente tem que entender cultura, e para entender a cultura, a gente não pode supor que a gente sabe o que se passa lá, né? Então, de alguma maneira, me parece que não haveria outra maneira de fazer esse projeto, ou enfim, se fizesse esse projeto sem alguma pessoa do local, poderia se tornar de uma maneira bastante insensível, ou enfim, construir alguma coisa completamente fora de escala, fora de Uhum. contexto, né, etc e tal. E daí, também junto com essa questão do problema cultural, do problema tecnológico, em dois sentidos. Um, na comunicação, você já deu uma dica aí, né, do horário, mas também, assim, pô, será que eles entendem o teu desenho é o teu desenho, vão entender lá, e a tecnologia que você conhece, e isso também acho que em três níveis, quer dizer, a tecnologia que você como brasileiro conhece, né, que trabalhou Uhum. quase a maior parte da vida aqui, Uhum. agora já não, né, porque você trabalha bastante tempo aí, mas tudo bem. Aí a tecnologia nos Estados Unidos, que o escritório tem como padrão de uso de materiais, e daí a tecnologia que eles têm lá na Coreia, né? Como é que faz todo esse processo, né? E aí eu acho que, enfim, são duas perguntas bem distintas, mas que acabam se interseccionando em algum momento. Sim, sem dúvida. Bom, a primeira parte, sem dúvida, assim, era até bem bonito ver as primeiras apresentações de conceito para o cliente, como esses arquitetos, né, esses diretores que lideravam o projeto faziam todo um apanhado de questões muito particulares mesmo da Coreia, desde assim a maneira tradicional como as construções vernaculares organizavam o assentamento das pedras, sabe? Tipo, sei lá, coisas que eles conseguiram estabelecer poéticas muito particulares e muito bonitas, assim, que, enfim, no fim das contas, fundamentavam o projeto de uma maneira muito mais sólida do que eu jamais poderia fazer, porque eu nunca botei os pés na Coreia. E mesmo se tivesse, não teria esse repertório. Agora, acho que tem duas questões aí a respeito disso, que já para entrar um pouco na questão tecnológica, mas uma é que, assim, o KPF ele tem a sede principal do escritório é aqui em Nova York, né? Que é o maior escritório, mas ele tem outros, sei lá, 6 ou 7 outros escritórios espalhados. Tem um pequeno em São Francisco, que é o único outro nos Estados Unidos. Aí tem de umas 150 a 200 pessoas em Londres. E aí tem também Berlim, tem Istambul, tem daí
E aí, entrando já nos da Ásia, tem uns 2 ou 3 na China, enfim. Tem Hong Kong, tem Xangai e tal. Então, então é um escritório que está espalhado. E ele meio que se divide nessas zonas, assim. Mas ele se divide nessas zonas para questões específicas. A grosso modo, o projeto ele é desenvolvido do início aqui. E ele é depois, então, quando se precisa fazer um desenvolvimento executivo, onde já começa a entrar código de obras, legislação e outros pormenores mais particulares de cada lugar, aí é que o projeto é, então, transferido para os outros escritórios. Então, basicamente, até Design Development, ele é feito aqui, e daí o Construction Documents, em geral, é desenvolvido no escritório mais próximo de onde a obra é. Isso, grosso modo. Mas mesmo o escritório daqui, ele é um escritório bastante globalizado. Assim, né? Ele é um escritório absolutamente multicultural, completamente heterogêneo. Tem gente que eu conheci aqui que só fala espanhol, por exemplo. As pessoas não falam inglês. Né? E tem, por exemplo, chineses que mal falam inglês, que só falam chinês, e que estão absolutamente enturmados e adaptados à dinâmica do escritório. Eu acho que o KPF ele é muito bem sucedido em termos de no que toca a comunicação entre esses diferentes lugares, entre esses diferentes povos, culturas, fusos horários. Eu acho que ele consegue estabelecer uma certa uniformização de tecnologia e de método, né, de trabalho, assim. Embora eu acho que os projetos eles acabam sendo bastante heterogêneos, né, eu pelo menos não identifico, se tu pega todo o escopo de projetos do KPF, que é bem extenso, eu não consigo identificar assim uma cara KPF, sabe, tipo assim, não é, sabe, sei lá, não é Tadawando, isso aqui é Tadawando. Não, o KPF não é assim. O KPF é um escritório bastante mais desprendido, talvez, dessa busca por uma identidade única, mas eu acho que é um escritório que tem certos preceitos que são inegociáveis, né? Eu acho que é um escritório que preza absolutamente pelo detalhamento e pelo bom detalhamento dentro ainda de uma complexidade geométrica, sabe, formal, que às vezes se atinge. Então eu acho que esses preceitos básicos, que eles são um pouco mais, como é que eu posso colocar? Eles não são tão superficiais ao olho, mas se a gente estudar os projetos, a gente vai ver que eles permeiam, pelo menos boa parte da produção do escritório. Eles estão lá, sabe? E é uma... Enfim, e aí não sei se tu quer entrar assim nas questões mais práticas de como o escritório, enfim, em termos de ferramentas, de como é que essa tecnologia é usada e tal. Olha, até pode ser, até porque surgiu uma pergunta do Bruno aqui, que ele perguntou até qual o nível de detalhamento o projeto é desenvolvido internamente, né? Quer dizer, você já meio que falou sobre isso, mas se quiser dar uma comentada a mais para... Em geral, os executivos são todos dominados pelo escritório. Então, tudo é feito... Assim, tem algumas coisas específicas em termos de estudo de ferramentas que tem outros lugares que, por exemplo, que fazem melhor do que a gente, porque essa não é a nossa especialidade, que a gente terceiriza. Agora, inclusive, essas coisas, tem várias dessas que o escritório também procura, então, se a gente não domina, então vamos procurar dominar, sabe? Mais recentemente, eu acabei mexendo bastante com um software desenvolvido pelo Arup, que é o Mass Motion, e é um software que basicamente ele simula fluxos de pedestres num determinado modelo, enfim, ou numa planta baixa, né? Então, tu importa uma geometria dentro desse software, tu estabelece parâmetros, né, de onde é que as pessoas saem, para onde elas vão, ou como elas vão circular, como elas vão se comportar dentro daquele espaço. E, enfim, e aí tu roda a simulação, e a simulação vai, então, né, predizer essas, sei lá, filas, aglomeramentos, etc. Mas, enfim, acho que isso é uma outra história. Em termos de detalhamento, quanto mais o escritório controlar o detalhe, melhor.
né? Essa é a política. Quanto, porque existe um certo padrão de qualidade pelo qual o escritório prima e nada, ninguém melhor para chegar nesse padrão do que o próprio escritório, né? Sim, claro. Eu acho que não, de alguma maneira é legal saber desse processo todo, até porque me parece que é um modelo que a gente não está tão acostumado, pelo menos em qualquer lugar do Brasil, a não ser em São Paulo, quem sabe, que a gente geralmente costuma ter os escritórios que tendem a ser relativamente pequenos aqui e, eventualmente, quando vem uma demanda grande, se terceiriza o executivo, mesmo que seja um trabalho meio conjunto entre quem está fazendo executivo e o escritório, aqui a gente tende a ter essa separação, né? Ou pelo menos, Uhum. de alguma maneira, tentar agregar a equipe à medida que o projeto cresce, né? E Sim. pelo que você está falando na Capec, de fato, vai para o outro lado, quer dizer, se tem 800 funcionários no mundo aí, 700, 800, a ideia é justamente agregar a gente dentro e incorporar no processo, né? E, e acho que de alguma maneira também isso é o que permite trabalhar nessa escala global, de alguma maneira mantendo a qualidade, né? Uhum. Exatamente. E o que isso permite também ter tantos funcionários assim é a identificação das potencialidades, né, e dos pontos fracos de cada um. E é interessante como o escritório maneja o posicionamento de cada arquiteto dentro do processo de projeto de acordo com o que ele é melhor, né? Então, Uhum. não é que tu precise ser bom em tudo, porque dentro do escopo do escritório, com, sei lá, acho que no momento deve ter talvez uns 150, 200 projetos em andamento, sempre vai ter algum projeto num estágio fazendo o que tu faz de melhor, né? Então isso permite também essa certa fluidez. É como se fossem 400 escritórios dentro de um só. Uhum. Ou sei lá, 100 pequenos escritórios de times de 8, 10 pessoas. E as pessoas vão se relocando dependendo da demanda, né, de cada projeto. Eu acho que isso de identificar o que cada um faz de alguma maneira melhor é realmente uma coisa que me parece imprescindível para que isso funcione. E já que você Uhum. levantou essa bola aí, o que você faz de melhor? Então, Qual que é cara, o teu papel na CAPEF? tu tem que me dizer, né? Tu me viu projetando um bom tempo aí, né? Não, cara, é legal porque tem uma certa a política é basicamente que tu tenha 3 anos, os teus primeiros 3 anos de escritório sejam livres, para que justamente tu transite e tu faça o máximo de coisas diferentes que tu pode fazer, e eles são muito abertos a tu pedir, sabe? Bah, eu queria, sei lá, explorar mais isso, mais esse lado, eu queria lidar mais com aquilo, etc. E eles, acho que eles são bastante, na medida do possível, eles procuram ajudar o crescimento pessoal de cada um, porque eles sabem que, no fim das contas, isso é o melhor para a firma, né? Então, esses 3 primeiros anos são três anos, num certo aspecto, de experimentação, porque, obviamente, tu operar nessa escala te permite lidar com coisas que eu nunca fiz antes, né? Assim, então, eu posso dizer o que eu sei fazer de melhor nesse momento, mas tem muito mais coisa que o escritório está fazendo e que eu posso fazer melhor ainda, e eu só não tive contato com isso ainda, né? Uhum. Então, por exemplo, sei lá, essas simulações de pedestre, tá? Que são uma coisa que nunca foram muito o meu lance, assim, dentro da arquitetura. Eu nunca fui super um tecnólogo, nunca renderizei direito, sei lá, nunca fui muito Foi do atrás dos lado, paramétricos nem nada disso. nunca. Inclusive, no primeiro momento, cara, quando eu estava aplicando para o emprego e quando eles me aceitaram, quando eles me fizeram uma proposta, eu, cara, o que eu vou fazer no CAPEF? Porque que isso é totalmente não o que eu fiz na vida, sabe? E não é o que eu sei fazer na vida. Mas enfim, aí eu tive contato com essa simulação, com esse software novo, que era uma coisa que meio que ninguém sabia mexer no escritório, e eu peguei, estudei, fiz e saiu, foi bem, foi apresentado para o cliente, foi
apresentei para o resto do escritório inteiro e tal. Então foi uma coisa que acabou dando certo, sabe? Embora seja um troço que eu nunca tinha tido contato antes. Então tem isso, assim, eu acho que, bom, no projeto que eu tô agora, eu andei, depois desse primeiro projeto da Coreia, eu andei dando uma pipocada por outras coisas, e agora eu tô desde fim de dezembro no mesmo projeto, que é um projeto aqui em Nova York, em Manhattan. Então, e portanto é um projeto que agora a gente está começando o segundo estágio de projeto. A gente entregou o schematic design há pouco tempo e agora a gente está entrando na segunda etapa de desenvolvimento. E, enfim, por enquanto tá indo super bem. E agora é que está tendo essa transição para o Revit, né? Que é um outro software com o qual eu nunca trabalhei, e que mas é um software que está, né, bombando. O escritório tem dado cursos para todo mundo, sabe? Tem de fato incentivado bastante o uso do Revit, e tem projetos, inclusive, que hoje não são nem contratados se não for para ser desenvolvido em Revit, né? Então, nesse momento é o que a gente acabou de fazer essa migração. A gente fez todo o estudo preliminar em CAD, Rhino, né, e, enfim, esquemas, etc., e renders, mas agora que a gente vai, enfim, começar a focar no desenho mais comprometido, assim, vai ser já no Revit. Legal. E me diz uma coisa agora, acho que talvez já que você levantou essa bola dos softwares e tal, e desse software da Arup que você usou, uma coisa que eu acho, de certa maneira, interessante saber é como que isso ajudou você a informar o design? Quer dizer, eu não sei se você está usando esse software de novo nesse projeto que você está desenvolvendo agora, ou foi só no projeto da Coreia, e, Não, foi só enfim, nesse. foi só nesse que você está desenvolvendo agora. Uhum. Foi Tá. só nesse. E de alguma maneira, como que o resultado que esse software te dá vai influenciar no processo de design, no processo de arquitetura? Isso para o pessoal aí da, da sétima fase, que tem que projetar um edifício público com uma certa dimensão aí, que vai ter bastante trânsito de pessoas, então você pode aproveitar aí a dica. Eu honestamente não sei como é que funciona se tem versão grátis ou estudantil e tal, como é que é, mas basicamente é um software, ele é bem, na real ele é bem, ele é bem, como é que eu posso dizer, útil e completo, assim, em termos de predição de comportamento humano, né, de tráfego e tal. Ele é bem legal porque ele te permite fazer vídeos também. Ele gera, essa simulação ela é toda gerada em 3D, então tem os bonequinhos de fato caminhando em cima da tua planta, assim, é uma coisa que visualmente tu tem como dar um tapa e ficar uma coisa legal para apresentar para o cliente, né? No meu caso especificamente, a gente estava preocupado em, porque assim, o projeto ele se dá num prédio tombado, que está atualmente em reforma, que fica em Manhattan, atrás do Madison Square Garden. Então, embaixo tem uma estação de trem, que é adjacente à Penn Station, que é uma estação bem importante, para onde saem todos os trens interestaduais. Então, embaixo tem a estação, e em cima tem esse prédio neoclássico, projetado em duas etapas, entre a década de 10 e a década de 30, vamos dizer assim, que ocupa 2 quadras inteiras de Manhattan. Portanto, é um enorme de um prédio. Ele é gigantesco e o nosso cliente está alugando 3 quartos desse prédio, e o outro quarto vai seguir sendo o primeiro dono, que é o correio, né, o post office. Só que então eles alugam assim, o segundo andar eles alugam meia planta, o terceiro andar eles alugam um quarto da planta, daí o quarto e o quinto andares eles alugam a planta inteira. Então tu tem plantas baixas drasticamente diferentes, de tamanhos diferentes, e tu tem elevadores e escadas de incêndio também com situações diferentes, né? É muito diferente do que tu projetar um arranha-céu, por exemplo, em que tu tem um banco de elevadores que vai de cima a baixo, e a tua movimentação vertical é muito mais importante do que a tua movimentação horizontal. Nesse caso, a movimentação horizontal é chave.
E, naturalmente, o cliente quer colocar o máximo de funcionários trabalhando nesse prédio, eles estão expandindo bastante. E, portanto, esse software, e aí que entra o software na jogada, ele foi muito útil no sentido de verificar a densidade dos corredores que a gente estava projetando, para a largura de corredor que a gente estava projetando, em horários pico, por exemplo. Essa empresa fornece comida para os funcionários, tá? Então, daí tem lá no quarto andar, tem sei lá, vamos dizer que tem um restaurante. Aí os caras, daí tu prevê todos esses 3.000 e tantos funcionários saindo das suas estações de trabalho no período de 2 horas, indo até o restaurante, pegando comida no buffet e indo para a mesa e tal, e voltando para sua mesa de escritório depois. Então assim, eu acho que... E aí, foi legal que esse software ele foi capaz de fornecer esses mapas de calor que apontavam onde é que a densidade era crítica e quando, né? Em que momento. Se era às 9 da manhã, por exemplo, quando começa o expediente, em que as pessoas todas chegam mais ou menos juntas, se era no horário do almoço, ou quando é que era, né? Também tem situações de eventos, tem pavilhões de eventos dentro do prédio para 500 pessoas e tal. Então tem que ver como é que essas pessoas vão se aglomerar e tal. Então, tudo isso foi usado para tanto verificar e validar decisões de projeto que a gente tinha feito, como também para reorientar, né? Não, isso aqui de fato está muito apertado, a gente precisa de mais espaço de corredor aqui tem que aliviar, ali pode botar mais um pouquinho de mesa e tal. Então nesse aspecto, a tecnologia informa o projeto de uma maneira muito direta, assim, não tem muita poesia na coisa. É tipo, sabe, tu de fato usar a tecnologia a partir de um viés bastante exato e bastante preciso de como é que aquilo vai impactar depois no projeto. Legal. Cara, aproveitando aqui que a gente está no papo tecnologia e que, de alguma maneira, é inevitável falar disso nesse momento, né? E é isso, claro, também para ajudar o pessoal aí, especialmente os alunos que estão tendo que fazer trabalho em equipe à distância, né? De alguma maneira, você já estava acostumado ao trabalho à distância, porque, claro, você trabalhou em projetos na Ásia, por exemplo, e, claro, você nunca foi para lá, né? Então, houve uma transição para você também, claro, porque Nova York é uma das cidades que está com uma das situações mais críticas nos Estados Unidos devido à densidade, né? Mas essa transição não foi tão... Imagino que, assim, de alguma maneira foi uma transição bem brusca, mas você já tinha experiência em trabalhar com um time à distância. Como que foi, enfim, esse primeiro passo, que foi um passo um pouco mais suave, né? Que não era uma obrigação, quer dizer, era uma obrigação pela distância de fato, mas, assim, não era essa situação desagradável que a gente está passando agora, né? Então, como que foi trabalhar à distância assim, nesse primeiro momento, e agora que vocês estão, de fato, trabalhando em Nova York, num projeto em Nova York, vocês têm que trabalhar à distância, quer dizer, como que a equipe está desenvolvendo isso, como que vocês conseguem manter o ritmo do trabalho, e, enfim, que tipo de alternativa vocês começaram a usar para conseguir trabalhar em equipe, manter a equipe coesa e desenvolver o trabalho num ritmo bom, né? Isso eu acho que é importante para todo mundo que está ouvindo aí, porque acho que é a maior dificuldade de todos nesse momento agora. Sim, eu acho que, cara, isso é uma questão tão complexa, assim, que eu poderia abordar de tantos aspectos diferentes, né? Mas, de fato, eu acho que com a distância, a comunicação é a grande questão, né? É o grande X aí da história, porque eu acho que talvez o maior lance é que eu acho que eu nunca tinha me dado conta de como a gente se comunica estando juntos presencialmente. A gente não se dá conta de quanto a gente fala com as pessoas, de como essa comunicação acontece mesmo que ela não seja verbal, né? Como, tipo assim, sei lá, tu acaba tendo apreensões e percepções do que as pessoas estão fazendo, tu vê o que as pessoas estão fazendo ao redor de ti, né? Acho que o KPF também sempre foi um escritório que primou por expor a sua própria obra em andamento, em progresso, para o próprio escritório ver, e assim, todo mundo ter uma ideia do que está se passando e de qual nível de projeto que o escritório está atingindo, e isso tudo se perde, né, quando tu vai para casa. Antes, quando a gente estava fazendo os projetos na Ásia, enfim, tinha de fato a questão do fuso horário e que tudo isso então exige um certo planejamento um pouco mais organizado, né? Eu tenho uma deadline, eu tenho um prazo que é tipo,
tá o dia, não, mas tá o dia pro cara lá, o cara tá um dia na minha frente, então eu preciso terminar isso, na verdade, 24 horas antes. Tem reunião, né, aquele dia eu não posso me organizar para fazer nada depois do escritório, porque o meu depois do escritório vai ser 1 da manhã. Então esse tipo de organização, assim, que era necessário. Agora, até eu acho que honestamente eu achei que a experiência de todo mundo trabalhar em casa fosse ser mais traumática, assim, do que está sendo. Mas eu só posso dizer isso porque na minha avaliação o escritório se preparou relativamente bem, assim, para essa mudança, porque também, obviamente, os escritórios da Ásia precisaram fazer isso muito antes da gente e eles, de certa maneira, serviram como né, anunciadores do que viria a acontecer. Eles eram, sabe, o nosso posto remoto, que de fato, bom, isso aqui vai acontecer e tal, daí vai passar um tempo, vai liberar, a gente vai voltar para o escritório, mas daí vai ter uma segunda onda, volta todo mundo para casa. Né, os escritórios de Hong Kong ou de Xangai, não me lembro, teve que ir voltar para casa umas quantas vezes, assim, até conseguir estabilizar, né? E eles também tentaram umas coisas de turnos primeiro, para reduzir a densidade do escritório, isso inclusive se cogitou fazer aqui e tal. Então, a gente sempre foi monitorando essa situação, mesmo quando todo mundo achava que isso era assim menor do que acabou se revelando. Eu acho que a diretoria do escritório sempre teve aquela pulga atrás da orelha e pensando assim, se precisar chegar a esse ponto aqui, como a gente vai fazer? Né? Então, nesse aspecto se estabeleceram uma série de uma série de testes, né? Mais de uma vez a gente foi mandado para casa, todo mundo num dia de semana, para testar o seu equipamento, para ver se dava certo, daí não dava, entendeu? Daí volta, resolve e tal. Até que um dia, quando foi bem aquele dia em que o Trump cancelou todos os voos para a Europa, ou da Europa, sei lá, aí foi o dia que todo mundo sacou que era... Que era sério o negócio. Que era sério o bagulho, né? Então a gente, daí eu me lembro direitinho, porque a gente estava ainda naquela coisa, vamos fazer turnos, daí o primeiro turno vai ser das 7 da manhã, 1 da tarde, o segundo turno vai ser das 2 da tarde às 9 da noite. E daí 1 hora entre os dois vai passar uma equipe desinfetando tudo. Aí tá, beleza, eu estava no turno da manhã, eu já tava sofrendo por antecipação, assim, ter que estar no escritório às 7 da manhã, assim, aquela coisa. E aí, só que daí um dia que né, a minha diretora chegou pra gente lá, pro time inteiro, e disse, tá, assim, peguem seus computadores, aqui tá plástico bolha, empacotem tudo, peguem o Uber e vão pra casa, e levem tudo que vocês puderem, porque vai todo mundo trabalhar de casa depois de agora. Então foi meio assim, sabe? Foi meio súbito, mas já era uma coisa que a gente estava assim, meio que no fundo da cabeça, já aquela noção de que isso poderia acontecer, né? Enfim, e aí, cara, muita comunicação interna, né? A gente tem reuniões com muita frequência, assim, Zoom várias vezes por dia para comunicar um monte de coisa, sistemas muito ágeis de transferência de arquivos também, servidores e tal. Então, acho que teve um componente tecnológico que o escritório investiu bastante e que, enfim, dá suporte para que essa transição não seja tão problemática. E ainda assim dá problema, né, cara? Às vezes dá, às vezes o VPN não funciona, às vezes a internet de casa não é o bicho, daí cai, não sei o que e tal. Mas tá funcionando, tá indo bem. Acontece. Ontem eu dei aula no celular, porque caiu a internet aqui. Normal. Estamos todos sujeitos. Mas, bom, acho que isso me parece que é o mais relevante, né? E que realmente é mais difícil quando você está no escritório, realmente é mais fácil, porque é o teu trabalho, né? Quando você é aluno, parece que é um pouco mais difícil, porque você não vai ficar todo dia, o dia inteiro, numa ligação com o teu colega, porque cada um faz matéria diferente, trabalho em horário diferente, etc. Mas, de qualquer maneira, me parece inevitável que comunicação é a única, né, frequente, e tentar cara a cara também é um negócio que ajuda a
facilitar isso, né? Às E vezes a gente acha tipo, sei lá, comunicar que tá desligando, que tá saindo, sabe, que tá se retirando é ruim porque não sei o quê, porque a gente deveria estar trabalhando mais e mais. E, cara, na real, não. Na real, é muito importante tu chegar e tu dizer pra pessoa, tá, agora eu tô saindo, volto amanhã, sei lá, eu volto não sei quando. Tipo, sei lá, vou tirar uma hora aqui pra fazer umas outras coisas, depois eu volto, enfim. uhum, Então, eu acho que esse tipo de franqueza de comunicação é crucial, né, para que o processo permaneça azeitado, né? sim. É. E, cara, deixa eu. Faltam 10 minutos para 7. 7 horas é a hora que, o Instagram vai cortar nossa live, porque só Opa. dura 1 hora, e dois, o pessoal entra na aula. Então, aproveitar aí para abrir para pergunta da galera que está assistindo, Eu não para que a estou gente fala. recebendo aqui muitos, tipo, eu não estou vendo comentários nem nada, então não, sei lá, daí tu lê para mim se pintar Pode alguma deixar que eu coisa. leio, aparece aqui. Pode crer, Pessoal, maravilha. quem tiver aí alguma pergunta, por favor, fique à vontade, manda aí. Aproveitar e a gente espera interações na aula online também. Se você faz a pergunta, daí tem aquele delay, começar a escrever. É, cara, bela barba, velho. Você viu só? Tô, Tô tá, cultivando. tá Eu falei que bonito. não ia cortar até o fim da quarentena, mas agora a quarentena está se estendendo indefinidamente. Estou pensando em rever a minha decisão aí. A minha tava poderosa também, mas eu tive que dar uma paradinha. É. E aí, galera? Aqui apareceu a pergunta. O cliente. Opa, peraí. O cliente não solicitou alterações do projeto em função da pandemia? Por exemplo, redução do número de sessões de trabalho, distância entre as mesas? Bela pergunta, bela pergunta. Ahn, ainda não oficialmente, mas a gente já sabe que vai rolar. E, é, inclusive, esse software que eu mencionei há pouco, ele também é útil nesse aspecto, porque como através dele, tu consegue monitorar a densidade dos espaços em horários críticos. Tu também consegue, por exemplo, rodar simulações em que tu prevê que as pessoas precisam se manter a 2 metros de distância, por exemplo, né? Uhum. Então isso é tudo bastante útil sob um ponto de vista tecnológico. A gente ainda não recebeu alterações oficialmente, elas vão vir. A gente só ainda não sabe inteiramente se essas alterações vão ser de caráter estritamente operacional ou se vão ser de caráter operacional e arquitetônico. Uhum. Porque não se. Porque num projeto dessa escala, quando está fazendo um escritório para literalmente milhares de pessoas trabalharem, é um pouco temerário que tu projete baseado numa situação de exceção, que é a que nós estamos vivendo, né? Então, o que talvez aconteça é que a gente precise pensar um pouco melhor na execução desse projeto em termos de fases. E aí a gente vai ter um projeto para o dia 1, para o dia de inauguração, que vai ser um projeto de menor densidade, que vai repercutir em uma série de outros aspectos do projeto, e que depois, então, vai se completar esse projeto numa segunda etapa para a densidade desejada e completa, né? Mas Uhum. sim, ela está vindo e essas tecnologias que a gente está usando também vão informar como é que essas mudanças vão acontecer, sem dúvida. Legal. Tem uma pergunta aqui do Yuri. Fala, Yuri. Cara, quanto tempo, hein? Opa, Yuri pergunta pra você, cara. Fala, Giba. Como é que é a estrutura opa. interna da KPF, de hierarquia e tal? Cara, o Yuri, velho. Que legal, meu. Grande Olha só. abraço. Pois é. Grande abraço. Uh, então, tem o K e o P, que são os fundadores, o Gene Cohn e o William Patterson. O Fox, que é o F, já
já faleceu. Então, esses são os fundadores, que são lá os velhinhos que hoje moram, né, em algum lugar muito bonito no meio da floresta, numas mansões maravilhosas, e a gente quase não vê mais eles. E aí depois tem os principals, né? Então tem um corpo de, eu acho que hoje são 40 principals, e eles se dividem entre os design principals e os managing principals, que são a galera mais da administração. Portanto, em geral, cada projeto conta pelo menos com um principal de cada natureza, né? Então, eu trabalho com 2 principals mulheres, uma de design e uma de administração. E abaixo desse, então, tu tem as estruturas de project manager, e depois vem o diretor. O project manager, em geral, ele vai gerenciar vários desses projetos. E são pessoas bem ocupadas, que trabalham muito, incrivelmente, assim, a quantidade de trabalho que as pessoas têm. E daí o diretor, que é desse projeto específico, né? Então, só que repara, é importante dizer que essas linhas, elas não são muito definidas, né? As pessoas, enfim, é bastante fluido, na verdade, esses cargos de administração de projetos. Então, e aí depois vem todos os senior designers, intermediate designers e junior designers, né? E aí, à medida que tu vai progredindo no escritório, com intervalos de mais ou menos 5 anos, tu sobe de degrau, assim, tu vai recebendo promoções em menos tempo do que isso, mas mais ou menos, assim, grosso modo, de 5 em 5 anos, tu sobe de degrau nessa pirâmide hierárquica, digamos assim, da coisa, né? E aí, claro, de novo, à medida que o tempo vai passando, à medida que tu vai te afunilando um pouco mais, assim, no que tu gosta mais de fazer e no que tu faz melhor, tu acaba meio que te direcionando para um time um pouco mais técnico ou um pouco mais administrativo, né? Um pouco mais de design também. Enfim, tem a galera técnica, tem a galera de design, tem a galera administrativa, grossíssimo modo. Mas isso não é rígido, isso é bastante fluido, na verdade. Uhum. Não sei se ficou claro. Bom, se tiver alguma dúvida, só avisar. Ele mandou uma carinha ali pro Zé. Fala, Zé. Grande Zé. Rafael, não é difícil chamar de Rafael, cara. Mas, né? Giba, é o seguinte, cara. Tá acabando nosso tempo, porque vai começar já. O Yuri disse que ficou demais. Foi ótima explicação. Maravilha, que bom. O pessoal já vai começar a aula lá. E, enfim, o Instagram só permite live de 1 hora. Então, queria agradecer o convite. Se você quiser voltar para conversar outra hora, a gente pode marcar outra conversa. Todos os alunos estão vendo aí, mandem dúvida. Todo mundo que tem dúvida, manda para mim ou para o Giba, que responde também, né? E é isso aí, cara. Obrigado por aparecer aí, aceitar o convite, cara, conversar um pouquinho com a gente. Espero que... Maior honra, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite. Fiquei muito feliz de te ver, de falar contigo novamente. Fazia um tempinho. Pois é, né? Saudade, meu. Saudade de verdade. Tomara que a gente consiga aí tomar uma ceva em pessoa. Mais cedo ou mais tarde, né? Mais cedo ou mais tarde. Mais tarde do que mais cedo, com certeza. Pode crer, meu. Legal. Muito obrigado. Então, tá bom. Valeu. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Quem tem aula, obrigado, vai pra aula. Valeu. E tchau pra todo mundo que apareceu aí. Valeu. Vamos ver vocês. Nice. Tchau, tchau.